Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de fenômenos eletromagnéticos e agora nós vamos calcular o potencial elétrico produzido por uma distribuição linear de cargas, tá certo? Nós estamos no capítulo 24 do nosso livro texto sobre potencial elétrico, que é o livro do Halliday e Resnick, Fundamentos de Física, volume 3, Eletromagnetismo, 8ª edição. Então, essa distribuição, a carga, ela se encontra ao longo desse fio de comprimento L, tá certo? E nós desejamos determinar o potencial elétrico em um ponto P que se encontra a uma distância R da origem, que está aqui. Beleza? Então, para isso, nós vamos utilizar a seguinte equação, né? Que o potencial elétrico, ele é dado por 1 sobre 4πε0 integral de dq sobre R. Nós vamos utilizar esta equação, né, com a integral, porque a nossa distribuição de cargas é uma distribuição contínua. Beleza? Bem, para resolver o problema da distribuição contínua, nós temos que determinar o dq. Quem é dq? Nós aprendemos que dq é lambda dx. Então, nós vamos pegar aqui, ó, um pedaço infinitesimal de comprimento. Esse comprimento aqui, ele tem tamanho dx, e dentro de dx tem uma carga dq, tá certo? Então, essa carga que está aqui dentro, ela faz aparecer um potencial nesse ponto P aqui, que está a uma distância R, certo? Então, a distância R da carga dq. Então, a carga dq que está a uma distância R do ponto P faz aparecer em P um potencial elétrico. Aqui nós estamos considerando que o potencial lá no infinito, ele vale zero. Aí vamos utilizar essa equação. Tá bom? Bem, então vamos substituir... Vou fazer algumas substituições aqui. Beleza? Então, o nosso potencial V, ele é dado por 1 sobre 4πε0 integral de dq, que é lambda dx, dividido por R. Agora, quem é esse R? Bem, esse tamanho aqui é um tamanho x. Essa distância da origem até o elemento de carga dq que está dentro de um tamanho dx. Então, o nosso R, ele vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. E nós vamos substituir esse valor aqui. Ok? Então, nós temos que potencial V é 1 sobre 4πε0 integral de lambda dx dividido por R, que é x quadrado mais R maiúsculo ao quadrado elevado a meio. Tá certo? Então, daqui nós temos que o potencial, ele vai ser lambda sobre 4πε0 integral de dx sobre x quadrado mais r ao quadrado elevado a meio.
Ok? E aqui agora a gente pode colocar os limites de integração. Bem, a integração é ao longo de x. Então, a integração deve ser somente onde existe a carga elétrica. E a carga elétrica só existe de 0 até L, que é o comprimento do fio. Então, a integração aqui é de 0 a L. Aqui é de 0 a L. E nós devemos agora resolver esta integral aqui, ó. Certo? Para resolver esta integral, nós vamos fazer a seguinte substituição. Nós vamos chamar x de r tangente de beta. Com isso, o dx vai ser igual a r secante quadrado de beta de beta. Ok? Com isso, o potencial V vai ser igual a lambda sobre 4π epsilon zero integral. O dx vai virar r secante quadrado de beta de beta. E aqui embaixo nós teremos o x ao quadrado é r ao quadrado secante ao quadrado de beta. Tangente ao quadrado de beta, desculpa. Tangente quadrado de beta. Mais r ao quadrado elevado a meio. Tá certo? Então, agora, nós podemos fazer o seguinte. Podemos colocar o r para fora da integral e aqui o r em evidência. Então, nós teremos que o v é igual a lambda r sobre 4π epsilon zero integral. Aqui o limite de integração é de beta 1 até beta 2. Estou esquecendo. A gente mudou agora o limite, mudou a variável de integração. Aqui a variação é de beta 1, beta 2. Então fica no numerador secante ao quadrado de beta de beta sobre r ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente quadrado de beta. Ou tangente quadrado de beta mais 1, né? Elevado a meio. Certo? Mas aí, vamos aqui novamente. Nós sabemos que seno quadrado, seno quadrado de beta mais cosseno quadrado de beta é igual a 1. Se eu dividir os dois membros, né, por cosseno quadrado de beta, ficaremos com seno quadrado de beta sobre cosseno quadrado de beta mais cosseno quadrado de beta sobre cosseno quadrado de beta igual a 1 sobre cosseno quadrado de beta. Esse aqui vai ser igual a 1. Aqui vai ser igual a tangente quadrado de beta. Um sobre cosseno é a secante. Então, se eu colocar o quadrado aqui, 1 ao quadrado não altera nada, porque 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui o lado direito da equação fica secante quadrado de beta. Então, eu posso reescrever o meu
a minha integral da seguinte forma, né? Vamos colocar aqui o potencial, né? V é igual a lambda R sobre 4π ε0 integral variando de beta 1 até beta 2 de secante ao quadrado de beta de beta sobre R ao quadrado e tangente quadrado de beta mais 1 é secante quadrado de beta. Então, aqui fica secante quadrado de beta e tudo isso aqui elevado a π. Estou na raiz quadrada, né? Então, nós temos que V é igual a lambda R sobre 4π ε0 integral de beta 1 a beta 2 de secante quadrado de beta dividido por, agora, eu vou tirar da raiz quadrada, R quadrado vira R, secante quadrado vira secante de beta. De beta, beleza? Então, o R cancela com R, secante do denominador cancela com uma dessas aqui, com o quadrado do numerador. Então, o V tem que ser lambda R 4π ε0. O R vai cancelar, né? Vamos já cancelar aqui o R. Então, o R cancela com R. Vai ficar lambda sobre 4π ε0. E aqui fica integral, variando de beta 1 até beta 2, da secante de beta, de beta. Bem, aí agora eu tenho que resolver essa integral, né? Bem, aí para resolver essa integral, existem várias formas de resolver essa integral. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar em cima o numerador e o denominador por secante de beta mais tangente de beta. Beleza? Então, V fica igual a lambda sobre 4π ε0 integral de beta 1 até beta 2 de secante de beta. Aí eu multiplico em cima por secante de beta mais tangente de beta. E divido também por secante de beta mais tangente de beta. Aí sobre isso dá 1, né? Então, é o elemento neutro da multiplicação. Então, fica secante de beta vezes 1. Isso aqui tudo vale 1. Está dentro do parênteses, vale 1. De beta, que vai ser igual a lambda sobre 4π ε0 integral de beta 1 até beta 2. Em cima eu fico com secante quadrado de beta mais secante de beta tangente de beta sobre secante de beta mais tangente de beta. De beta. Ok? Agora, vamos fazer a seguinte substituição aqui, ó. Eu vou chamar U de secante de beta mais tangente de beta. Quem é DU? De beta. Né? Para isso, vamos reescrever isso aqui, ó, de uma forma melhor. Então, eu digo que U é 1 sobre o cosseno de beta mais seno de beta
sobre cosseno de beta. Então, vamos reescrever U da seguinte forma. É 1 sobre o cosseno de beta, fica cosseno a menos 1 de beta, mais seno de beta sobre cosseno de beta, fica cosseno a menos 1 de beta, vezes seno de beta. Então, vamos fazer agora du de beta. Então, a integral, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, a derivada de cosseno a menos 1 de beta vai ser menos 1 vezes cosseno de beta elevado a menos 1 dá menos 2, vezes a derivada interna. A derivada do cosseno menos seno de beta. Agora, vamos derivar isso aqui. Mais. Aí vem a derivada do produto. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro já está feita aqui, né? Então, fica menos 1 cosseno de beta a menos 2 vezes menos seno de beta, que multiplica seno de beta. Mais, agora é o primeiro, que é cosseno a menos 1 de beta, vezes a derivada do seno de beta. A derivada do seno de beta é cosseno de beta. Beleza? Então, vamos ajeitar agora. du de beta vai ser igual menos por menos dá mais, então fica seno de beta sobre cosseno ao quadrado de beta. Essa é a primeira parcela. Menos por menos dá mais. Então, fica agora seno quadrado de beta sobre cosseno quadrado de beta. Que é essa parcela. Mais isso vezes isso dá 1. Porque fica cosseno de beta sobre cosseno de beta. Então, dá 1. Certo? Então, aqui a gente pode fazer a seguinte coisa agora, ó. Isso aqui é igual a seno de beta sobre cosseno de beta vezes 1 sobre cosseno de beta, mais tangente quadrado de beta mais 1. Bem, aí, quem é du de beta? Bem, seno sobre o cosseno de beta dá tangente de beta. 1 sobre o cosseno de beta dá secante de beta. Mais, agora, tangente quadrado de beta mais 1, nós já fizemos aqui anteriormente, né? Tangente quadrado de beta mais 1 é igual a secante quadrado de beta. Então, aqui eu vou substituir por secante quadrado de beta. De beta. Implica dizer que du vai ser igual a tangente de beta vezes secante de beta mais secante quadrado de beta vezes d beta. Esse é o meu du, tá certo? Então, se eu olhar aqui para a minha integral, o que tem aqui em cima é, ó, tangente de beta, secante de beta, mais secante quadrado de beta vezes d beta. Então, o que tem em cima aqui é o du.
E o que está embaixo aqui, secante de beta, tangente de beta, é U. Então, vai ficar du sobre U. Então, vamos mudar mais uma vez a variável. Então, quem é o potencial? V. V vai ser igual a lambda sobre 4πε0 integral. Agora eu estou mudando de U de beta para U. Então, vai variar de U1 até U2. O que está aqui em cima? O que está aqui em cima é du. E o que está embaixo aqui, secante de beta mais tangente de beta, é o U. Implica dizer que o potencial V é lambda sobre 4πε0. E agora tem que resolver essa integral. Essa integral é conhecida, du sobre U, integral du sobre U, ln de U. ln de U, né? De U. Variando de U1 até U2. Então, vamos voltar agora aqui, né? Então, vamos voltar agora para beta. Então, quem é V? V é lambda sobre 4πε0. ln de U. Quem é U? É secante quadrado de beta mais tangente de beta. Fica secante quadrado de beta secante quadrado de beta, secante de beta, desculpe, mais tangente de beta. Variando agora de beta 1 a beta 2. Ok? E agora a gente tem que voltar de beta para x, né? Beta para x. Aí nós empregamos esta substituição aqui, ó. Quando a gente foi mudar de x para beta. Então, vamos utilizar esta substituição, né? Então, tem que ser aqui, ó. Vou colocar aqui, então. Nós estamos utilizando essa substituição aqui. Bem, aí, o que é que acontece aqui agora? Vamos montar uma relação trigonométrica aqui. Então, aqui nós temos que tangente de beta é igual a x sobre r. Então, se eu pensar aqui num triângulo retângulo, se isso aqui for beta, então aqui vai ser x e aqui vai ser r, porque se eu tirar a tangente, vai dar x, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, sobre r. Então, esse lado aqui, ó, que é a hipotenusa, ele é x quadrado mais r ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras. Então, tangente é x sobre r. E quem é secante de beta? Ora, eu sei que secante de beta é 1 sobre o cosseno de beta. Então, o secante de beta vai ser igual a 1 sobre... Quem é o cosseno de beta? É R, desculpe, sobre a raiz quadrada de x quadrado mais r quadrado.
Então, secante de beta vai ser raiz quadrada de x quadrado mais r ao quadrado, dividido por r. Então, podemos escrever o seguinte. Que o potencial V ele é lambda sobre 4πε0. ln de... Aí a secante de beta vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais r quadrado dividido por R. Mais tangente de beta. A tangente de beta é x sobre r. E agora aqui, variando de 0 a L, que agora eu voltei para x. Com isso, o potencial V ele é igual a lambda sobre 4πε0, que multiplica o ln de raiz quadrada de L ao quadrado mais R ao quadrado dividido por R ao quadrado, R, mais L sobre R, menos o ln de... Agora, o limite quando x tende para zero. Então, fica aqui, raiz quadrada de 0 mais r ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de r quadrado, que é r. R sobre r dá 1. 1 menos mais, né? ln de x sobre r. Aí vai ficar 0 sobre r dá 0. Então, aqui fica ln de 1. ln de 1 vale... ln de 1 vale 0. Então, o potencial V é lambda sobre 4πε0 vezes o ln de L ao quadrado mais R ao quadrado mais L dividido por R. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a resolução deste problema. Se tiverem dúvidas, entre em contato com o professor através da plataforma. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.